Estamos de volta com mais um painel aqui da nossa maratona da Longevidade Expo Mais Fórum 2022. Agora nós vamos falar sobre solidão e longevidade. A gente vai falar sobre como o isolamento e a falta de atividades sociais podem comprometer a saúde mental das pessoas 60 a mais. E para isso nós convidamos aqui ao palco a professora doutora Rosa Yuka Sato Chubassi, ela que, além de docente e orientadora do programa de mestrado da USP, desenvolve pesquisas na área de saúde coletiva, com ênfase em gerontologia. Bem-vinda. Tudo bem? Também com a gente a doutora Eva Bettini, que é presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e gerontóloga pela USP. É também docente da USP 60+. Bem-vinda, e coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social. Está sempre presente aqui na longevidade, né? Bem-vinda, ótimo painel para vocês. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigada pela presença. Vai ser uma tarefa difícil, né? Suceder a mesa anterior, né, professora? Sim, sim. A gente vai tentar, não é? Bom, o nosso tema... Vamos só esperar um pouquinho o pessoal se acomodar, né? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui um agradecimento, né? Em nome da Associação Brasileira de Gerontologia, da qual eu sou presidente, aqui representando, pelo convite, né, pela parceria de conteúdo que nós temos com a Expo Longevidade Mais Fórum desde 2019. Então, parceria de conteúdo para poder colocar um programa, né, desse quilate aqui para que vocês possam ter os 3 dias aqui de muita informação, muito conteúdo e muita diversão também, assim a gente espera, né? Bom, a gente vai dividir a nossa fala em 2 partes. Eu vou falar alguma coisa no começo e depois a professora Rosa vai concluir, vai colocar inclusive uma experiência, um relato de experiência próprio, né, de família, mas a gente também quer que seja uma conversa. Então, se houver um tempo depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente fica aberta aqui para podermos conversar, tá bom? Então, eu vou ficar em pé. Onde que está o passador aqui? Tá bom. Bom, deixa eu ficar por aqui. Aqui a foto que vocês estão vendo, então é uma das fotos das cerejeiras que a gente tem lá no campus da Universidade de São Paulo, que a gente chama de USP Leste, né, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E uma das pessoas responsáveis por trazer as cerejeiras, as mudas de cerejeira, é a professora Rosinha, né? Professora Rosa, né? Aliás. Então, eu queria aqui também saudar os alunos da gerontologia, da USP da Zona Leste, em especial o pessoal da professora Rosinha, né? Muito bom vocês terem vindo. Isso aqui é mais do que uma aula, né, gente? Tem muita gente boa aqui para a gente ver. Bom, eu vou rapidamente, só porque para conhecimento, né, das pessoas que estão nos vendo em outros cantos aí desse Brasil, falar um pouquinho, né, que a gente tem, então, lá nessa unidade da Zona Leste, da USP, um curso em especial, do qual eu vou falar, que é o bacharelado em gerontologia, né, a graduação em gerontologia, né. A unidade foi inaugurada em 2005 e atualmente ela conta com 4.800 alunos. Tem 11 cursos de graduação e 11 também de pós-graduação, tá? No caso do bacharelado em gerontologia, ela gradua o que a gente chama no mercado na área, né, de gerontólogo, né? E a gente, por que a USP criou em 2000, nos anos 2000, na verdade, vários técnicos? Porque, dado grande, rápido envelhecimento da população, a gente não tinha profissionais que estudassem o processo do envelhecimento, né? A gente tinha
profissionais graduados em outras áreas que se interessavam por trabalhar na área do envelhecimento. Então, havia uma carência de profissionais só ligados com a área com o processo todo do envelhecimento. E o importante, por isso que a gente está trazendo isso, a gente está falando em alguns outros painéis sobre relação intergeracional. Então, do nosso conhecimento, é a maior relação intergeracional que a gente tem. Porque o pessoal é a primeira graduação, então tem 17, 18 anos, e lá eles convivem com as pessoas da USP 60+, né? Temos, depois a professora Rosinha pode até comentar quantos alunos nós temos, quantas pessoas não conseguem vaga de tanta procura que nós temos, né? Então, nós temos 2 desafios atuais, que é regulamentar a profissão e estabelecer, assim, esse profissional no mercado como uma pessoa de gabarito para trabalhar com o processo do envelhecimento e, em especial, com a fase da velhice, né? Bom, vamos entrar então agora no tema mesmo, né? A pergunta que a gente faz, às vezes a pessoa fala em solidão, estou meio só, estou me sentindo só, mas ter solidão é estar sozinho? Não sei se dá para vocês responderem, né, essa pergunta. Vocês acham que é? Na verdade ou não? Não, né? Isso, muito bom. Por quê? Aqui a gente já trouxe umas definições, né? Ficar sozinho até pode significar, não significa sempre uma coisa boa. Na verdade, a gente precisa ter nossos momentos sozinhos, sejamos homens ou mulheres, crianças, adolescentes e tudo mais, né? Quando a gente fica sozinho, a gente fica na companhia dos nossos pensamentos. A gente tem possibilidade de fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre o significado da nossa vida, né? E também a gente se protege um pouco do excesso de informações, do excesso de barulho dessa vida que a gente, na nossa pós-modernidade, acabou se expondo como sociedade, não é? E é importante para a gente fortalecer o nosso autoconhecimento. Então, estar sozinho não é ter solidão. Não estar sozinho não significa estar na solidão. E é importante também que a gente sabe que nunca, todos nós temos essa experiência, né? Quando a gente está sozinho, vocês já repararam que a gente se transforma em 2? Às vezes a gente não fala, às vezes até a gente fala alto, mas em geral a gente é 2 pessoas, é o nosso duplo eu, vamos dizer assim, né? Então a gente conversa com a gente mesmo, fala, eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer o café, será que eu comprei não sei o quê? E será que, né, a gente vai, será que está só hoje? A gente vai falando e vai respondendo para a gente mesmo. Então, sozinho a gente nunca está, de fato, né? Agora, solidão, uma definição, né? Quando a gente se desconecta, tá? Desconecta, não sente que a gente pertence a um local, a uma família, a uma escola, a esse mundo, na verdade. Então, é uma desconexão, né? E isso, tudo que está ao nosso redor, não faz mais parte da nossa vida. Então, isso é que provoca o isolamento. Aqui, nesse momento, vou fazer um parênteses para falar sobre a época da pandemia, não é? Que muitas pessoas tiveram grandes problemas de saúde mental por conta disso, por conta do que a gente chamava de isolamento social, mas, na verdade, era distanciamento social. Muitas pessoas encontraram formas de estar perto de outras pessoas, usando o telefone, o celular mesmo para conversa, o celular para fazer as mensagens de WhatsApp e ter aulas online. Então, houve muitas estratégias que as pessoas conseguiram. Então, o distanciamento social fez a gente faltar aquele contato, e que é esse que nós estamos tendo aqui hoje. Vocês estão tendo aí os alunos que voltaram agora para o presencial e tudo mais. Mas não que a gente tenha ficado sozinho, porque dependeu de a gente usar alguma estratégia. Então, isso que é importante a gente ter estratégias, como a gente falou hoje de manhã, para quem estava lá naquela parte da cognição, a professora Mônica Yasuda falou, né, que a gente tem que arrumar estratégias para que a nossa cognição seja preservada, que a gente consiga driblar a questão do envelhecimento, no caso da cognição, né? O que acontece quando a pessoa, então, está realmente em um estado de solidão? É uma porta aberta para
quaisquer transtornos mentais, qualquer problema de saúde mental, em especial a depressão e o estado de ansiedade. A ansiedade generalizada, ela encontra eco, né, quando a gente está na solidão. E o que é uma depressão e uma ansiedade, não é? Quem está na depressão, ela está vivendo o dia de ontem. Ela para num tempo em alguma coisa que aconteceu, uma separação, uma morte, qualquer uma perda, e ela fica parada naquele tempo. E o ansioso, a pessoa ansiosa, o que ela é? Ela está vivendo no amanhã, né? Ela está sempre preocupada, prevendo que vai acontecer alguma coisa ruim, já brigando com alguém que ela não tem nem naquele momento perto. Então, são dois tempos diferentes do tempo agora. Esse tempo que nós estamos aqui vivendo é único, a gente precisa aproveitá-lo. Então, a depressão e a ansiedade são duas coisas que nos tiram do nosso eixo, né? Então, é lógico que não é uma coisa que a pessoa procure, mas quando a pessoa tem essa consciência, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Então, a solidão na velhice, então, aqui como está colocado aí, ela é mais comum, tem sido mais comum. Por quê? Ela se a pessoa não se prepara para essa fase da vida, o que acontece com as pessoas? Se ela teve apenas a família como seu foco, e a família sai da casa, se ela teve apenas o trabalho como o seu propósito, né, que o pessoal discutiu agora há pouco, com o propósito de vida, quando ela é demitida ou quando ela se aposenta, o sentido da vida dela se perde. Então, ela vai acumulando lutos. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda na gerontologia é saber trabalhar esses lutos, que não são só perdas de pessoas que morreram. Quaisquer outras coisas que mudam na nossa vida, elas significam luto, né, professora Rosinha, né? Sim, com certeza, né? E dizer que essa solidão acomete, mais da metade dessas pessoas que se sentem solitárias são pessoas idosas. Uhum. E com graves problemas, porque aí a pessoa realmente se desconecta, que é o que nós falamos logo no primeiro slide, né? Então, bom, a gente já colocou que colecionando lutos, e começa com a aposentadoria, né? Principalmente nos homens, porque a mulher, mesmo que ela tenha trabalhado uma vida toda, ela continua tendo a casa dela e gerenciamento da família em geral, né? Quando o homem, eu sempre brinco, né? Eu comento, né? Esses dias eu fui fazer uma palestra sobre preparação para a aposentadoria, e eu falo para as pessoas, toma cuidado para que o seu sobrenome não seja o do local onde você trabalha. Então, é o José Carlos da Ford, o Mário da Volkswagen, não sei quem do departamento pessoal, não é verdade? Então, o que a pessoa perde? Ela perde até o sobrenome quando ela sai dali. E se ela sai sem uma preparação para a aposentadoria, que é isso que a gente sempre fala, quando a gente pode, né, para as pessoas de empresas, que é bom preparar as pessoas para a aposentadoria, é um luto também, né? Então, se ela não se prepara, ou se ela é demitida, como aconteceu muito na pandemia também, então a pessoa deixa de ter aquele sobrenome, ou seja, ela perdeu como se fosse um companheiro ou uma companheira, né? E ela se desconecta do mundo, né? Bom, já passamos, né? Então, a gente fala que se reinventar. É difícil falar, porque falar para uma pessoa que está na solidão, você precisa se reinventar. Mas a gente tem que pensar nisso quando a gente não está. Então, a gente tem que falar sobre morte quando a gente está bem, a gente fala sobre doença quando a gente está bem, tem que falar sobre depressão quando a gente está bem, né? Conversar sobre isso, ler sobre isso, entender, né? Então, a gente não colocar no outro, né? Então, é por causa da minha família, é por causa da minha mulher, é por causa do meu trabalho, é por causa da falta de dinheiro. Lógico, a falta de dinheiro vai ter influência em tudo, mas não pode simplesmente responsabilizar e não sentir que você tenha o domínio, né, da tua vida, tá? Vou citar aqui um livro, né, o Celso Greco, que ele fala sobre a decisão de que o mundo precisa, mas é porque dentro do livro dele tem uma parte que ele aborda, né, a solidão como uma epidemia de solidão, e que não é só brasileira, tá? É bom a gente saber que ela foi alvo de conversa nesse Fórum Econômico Mundial
em Davos em 2019. Então, eles fizeram, inclusive, no relatório, citações sobre a questão da solidão e das doenças que vai levar às doenças mentais em geral, né? O que eles disseram? Não só no Brasil, mas em outros países também, os sistemas de saúde não respondem adequadamente aos desafios dos transtornos mentais. Disseram também que, como consequência, há um espaço, um buraco, uma lacuna entre a necessidade das pessoas e o que os governos oferecem para tratamento, né, das pessoas. E que nos países de baixa renda, como é o nosso caso, né, entre 76% e 85% das pessoas que têm quaisquer transtornos mentais, aqui não está só falando daquele que a solidão leva, que seria mais a depressão e a ansiedade, mas quaisquer outros, não tem tratamento, não tem espaço para ser tratados. E quando no país mais desenvolvido, também é grande, chega até 50% das pessoas. E isso, em 2030, foi avaliado, né, que a gente gastaria 16 trilhões, vai gastar, se a gente não fizer nada até lá, que a gente quase não está fazendo, né, para cuidar dessas pessoas, né? Então, você imagine o que significa essa epidemia, né, da solidão. E é interessante porque o pessoal chama isso aí de epidemia silenciosa, né? Diferente de uma doença que você vê, não é? No livro ele cita algumas situações, né? Uma coisa simples, ele fala que se a gente olhar a nossa volta, nosso país, principalmente o nosso país, a gente sempre tem alguma oportunidade de fazer alguma coisa que não seja para a gente. Então, se a gente conseguir olhar para a volta, identificar uma causa para a gente lutar, isso passa a ser o que foi resumido aqui hoje na palestra anterior, chamado de propósito de vida. É lógico que, como o próprio Pondé falou, não tem uma receita, né? E a gente não precisa ser um projeto, uma coisa, né? Na verdade, é um propósito, é uma razão para a gente viver, né? E a gente, assim, mais resumidamente, mais popularmente, diz, é uma vontade de você levantar de manhã. Você tem que ter um motivo para levantar de manhã. A pessoa depressiva não quer ter esse motivo, não tem esse motivo, nem abrir a janela para ver o sol. A pessoa quer porque a luz entra, o cortisol, e tenta animar a pessoa, ela se esconde até da luz, né? Bom, agora a professora Rosinha vai comentar com a gente, não é? Algumas coisas. Sim, eu vou falar, ela vai falar um pouquinho do Ministério da Solidão no Japão, e vou lembrar também que no Reino Unido, em 2020, eles chegaram à conclusão que precisava ter um Ministério da Solidão, para vocês verem como é que é uma questão de saúde como um todo, mas principalmente de saúde mental. Então, ter gente para estudar isso. Então, cada um de nós, vocês estudantes, vamos tentando pensar sobre isso, falar sobre isso, levar sobre isso para as pessoas, para que a pessoa tenha uma vida mais produtiva, feliz, né? Mas a felicidade que é um termo, né? E ela também vai contar o relato de experiência da família dela mesmo, tá? Até daqui a pouco. Obrigada, Eva. Aqui em cima? Como que é assim, né? Pessoal, boa noite para todos. É uma honra estar aqui, uma honra ter cada um de vocês ouvindo-nos, né? Isso não tem valor, tá? Muito obrigada mesmo. Então, essa foto aqui, eu vou contar uma experiência. Espera aí que eu vou respirar, porque senão eu não vou conseguir contar. Bom, pessoal, essa questão da solidão, quando a Eva falou, nós vamos falar sobre solidão, tá? E eu vou contar uma experiência pessoal, porque é muito fácil nós que somos profissionais chegarmos e falar assim, olha, vai para o centro-dia, olha, vai para a ILPI. Pessoas que trabalham em instituição de longa permanência, que são as casas de repouso, né? A gente vai para o estágio, por exemplo, eu levo meus alunos para o estágio, e é tão natural encontrar aquelas pessoas, e a gente não sabe
como foi aquele processo, né? E eu vivi isso com a minha mãe este ano, tá? A minha mãe, como vocês estão vendo, essa minha filha, Sofia, mas a Sofia já tem 19 anos, tomara que ela não perceba que eu coloquei a foto dela, porque ela fala assim, tem que ter minha autorização, mas não deu tempo, né? Tá? E aí a minha mãe, ela veio do Japão com 19 anos, grávida, né? Do meu irmão mais velho. E logo ela foi para... ela não foi para o interior, não sofreu tanto porque não foi para o interior. Ficou aqui em São Paulo, em Itaquera, tinha uma comunidade chamada Bairro do Pêssego. Então, ela foi para lá, mas sofreu bastante até constituir a família, porque, infelizmente, os próprios japoneses escravizavam os japoneses. Tá? Nós tivemos situações assim. Mas ela superou essa fase, foi morar em Mogi das Cruzes, comprou um sítiozinho com meu pai, tá? E passou a viver lá. Só que, mais ou menos 4 anos, nós perdemos papai. E mamãe, então, ficou lá no sítio com meu irmão, minha cunhada, que agora também tem 63 anos, minha cunhada 60, né? E a minha mãe começou com um processo de demência. Ela foi diagnosticada com demência vascular. Então, ela esquecia das coisas, até mesmo, né, chegou a falar que a minha cunhada não dava comida para ela. Então, sabe, essas coisas assim que é próprio da demência vascular, tá? Chegou um ponto, né, eu trazia ela para casa, depois ela voltava para a casa dela, vinha novamente para minha casa, ia para a casa do outro irmão, tal. Mas chegou um ponto que ela tem muita dificuldade na articulação, ela trabalhou muito no campo, né? Então, imagina, nós já temos sem trabalhar no campo, imagina ela que trabalhou. Então, ela chegou num ponto em que ela saía com bengala procurando os amigos dela, os vizinhos. Só que os vizinhos, que eram amigos, já faleceram. Então, ela ia, né? É uma coisa assim, que a gente acha que nunca vai viver isso, né? E ela estava vivendo isso, tá? E chegou um ponto que eu reuni com os meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, sou a única filha, sou a única menina, caçula, tá? E a gente decidiu que ela precisava ir para uma instituição, tá? Porque ela precisava de alguém para conversar. Ela não fala português. Então, nós optamos por uma instituição japonesa em Suzano, a Ipelândia, né? E fomos lá conversar com ela. Mamãe, sabe, a senhora lembra que a senhora saiu sozinha, ficou perdida? Tá? Ela falou assim, eu lembro, mas é que eu fui procurar fulano. Mas mamãe não estava mais. Mas depois eu resolvi ir para São Paulo. Como que ela ia pegar ônibus? Né? Ela não iria conseguir fazer isso. Então, eu falei, mamãe, então a gente decidiu que a senhora precisa ir para um lugar onde as pessoas cuidem da senhora, onde as pessoas deem os alimentos na hora certa, porque quando ela vinha para casa, ela ia jantar 11 horas da noite, né? Porque eu chegava da faculdade, tipo, 9 horas, então 10h30, 11 horas era o horário que ela comia na minha casa, né? E eu depois descobri que ela sofria com isso, né? Mas ela fazia questão de esperar. E, então... Edna, obrigada, meu amor. Essa minha aluna 60 a mais. Edna, obrigada, Edna. Quero ser você no futuro. Tá? Então, resolvemos e ela concordou. Tá? E chegando lá, nós filhos fomos levá-la, né?
E deixamos ela lá, com a roupinha, roupa. Todo o processo é muito trabalhoso. Tem que fazer exame, passar pelo geriatra, um monte de coisa. E ainda mais na Covid, né? Na epidemia. E ela foi, né? Ela foi e, chegando lá, né, ela ficou... E aquele sentimento de filho que você deixa na escola, primeiro dia, vocês já tiveram, tá? Aí você chega e fala assim, nossa, será que ela está bem? Né? Na hora de dormir, você fala, nossa, será que a mamãe está bem? Né? Perguntando para a assistente social, ela, não, ela está bem. E aí ela mandava fotos dela tomando sol, né? Tá se alimentando, tal. E no outro domingo nós fomos lá. Aí a mamãe falou assim, olha, filha, eu estou gostando tanto daqui, eu estou conversando com todo mundo, tá? As pessoas falam japonês aqui, né? E a comida é japonesa, tem até misoshiro. Falei, nossa, mamãe, que legal. Vocês podem pagar mais um pouquinho para eu ficar mais um pouquinho? Sabe? E aquilo confortou tanto, que eu falei assim, meu Deus, a solidão, né? Porque a solidão, ela pode ser uma solidão verdadeira, aquela que realmente você sente, tá? Porque mesmo com as pessoas, um familiar não tem tempo de, às vezes, né? Tem familiares que fazem isso. Senta, né, Eva? Conversa, tá? Mas tem familiar que, por falta de tempo, e eu percebi que o japonês que meu irmão, minha cunhada falam, não era suficiente para conversar com a minha mãe, tá? Porque ela só fala japonês, né? Então, eu percebi que foi uma atitude certa, ela está lá hoje, né? Já me mandaram foto, tá? Então, foi uma opção nossa e dela também, com o consentimento dela. Eu sei que tem momentos que ela sente saudade, a gente deixou um monte de foto. E o cuidado dos meus irmãos, continua. Eles continuam os cuidados, porque nós visitamos todo final de semana, alguém está lá com ela, né? Então, isso é importante. E agora eu recebi a notícia que eu posso trazer minha mãe para minha casa, passar um final de semana na casa dela, né? Então, isso quer dizer, tá? Que a gente tem estratégias para combater a solidão, né? E eu estou falando de pessoas que têm uma fragilidade, né? No caso da minha mãe. Então, tenham coragem, não tenham preconceito. Porque quando eu falo para os meus parentes, eles dizem, nossa, como você teve essa coragem? Não é assim? Quando vai, tá? Mas nós temos também outras opções, tá? Nós temos centros-dias, o que mais, Eva? Centro de convivência. Nós temos também a universidade aberta, né, para a pessoa idosa. Lá na USP 60+, nós temos mais de 800, antes da pandemia, idosos que frequentam a USP 60+, nossas oficinas. E agora, na pandemia, nós temos mais ou menos uns 300 que frequentaram online, tá? Então, em uma das pesquisas que nós fizemos, eu vou passar aqui. Tá? Bom, isso é o Ministério da Solidão, né? E é por isso que a gente vê países se preocupando com isso. O Japão, por exemplo, é um país que, além de você ter pessoas que enfrentam a solidão, eles enfrentam porque, depois da Segunda Guerra Mundial, eles têm 1 ou 2 filhos somente. E eles trabalham, né? E muitas vezes essas pessoas, por exemplo, o cúmulo do absurdo é que são encontradas mortas depois de 2 meses, 3 meses.
Chegou um caso também, que é verdadeiro, depois de 8 anos encontraram a pessoa morta, a pessoa já estava, né, só o esqueleto, tá? Por quê? Porque provavelmente essa pessoa não tinha filhos, né? Optaram por não ter filhos, morreu a esposa, depois foi o marido, mas morava numa casa, a rede social dele já não havia, eles também não tinham aderido a nenhum serviço, e é por isso que o Japão criou vários serviços, né, para atender a população idosa. Centros dias, Centro do Idoso Saudável, ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência, locais, eles falam centro de... são residenciais só para pessoas com Alzheimer, tá? Acompanhantes, tudo isso eles podem ter, e muito mais serviços, né? Então, eles pensando nisso, tá? Criaram esse Ministério da Solidão, que é um setor dentro de um departamento, né? Dentro, por exemplo, se não me engano, é no Ministério da Saúde que eles criaram, assim como no Reino Unido, tá? O número de suicídios no Japão é muito grande. Não digo que aqui no Brasil não tenha, tá? Mas no Japão é muito grande, desde crianças até pessoas idosas, tá? Isso é uma realidade que eles estão enfrentando, né? Isso tem crescido com a pandemia, tá certo? Nós vamos, então, eu acho que a gente tem que optar, é o que o professor Pondé falou, professor Egídio, né? Sobre como queremos envelhecer, é muito importante planejarmos esse envelhecimento, tá? Desde já, eu vejo meus alunos aqui, a gente tem que planejar, viu? O que vocês vão querer, né? Uma vez, 6 minutos, já vou terminar, tá? Uma vez, numa mesa redonda que teve da Jovem Pan, aí estava o secretário da Saúde, estava um monte de gente importante. Aí perguntaram para mim, o que planejar para a velhice? Falei, a gente precisa planejar tudo. O que você vai fazer? O que te dá prazer? Quando eu aposentar, o que eu vou fazer? Quais são as viagens ou a comida que eu vou preparar, né? Tá? Agora, na velhice, é claro, esse propósito, ele tem que ter de curta duração, não pode ser uma coisa que você vai daqui a 15, 20 anos, tá certo? Né? Coisas simples, né? Como ver um amigo, visitar um local próximo, certo? Agora, as pessoas jovens também precisam, né? Aí eu falei algo que eles ficaram, a plateia ficou muito brava, gente, quando eu falei, precisa planejar como que vai ser o seu velório, o seu enterro, por que não? Você quer que alguém coloque a roupa que você não gosta em você? Não é? Tá? Isso em qualquer idade, a gente tem que pensar também, porque é a única certeza que a gente tem. É verdade, tá? É absurdo pensar? Não, eu acho que está cada vez mais comum, né? O testamento vital está aí, né? É nos prepararmos para isso, ok? Só para dizer que nós fizemos uma pesquisa sobre uma atividade na USP 60+, que fala, nós fazemos 2 vezes por semana, tá? Nós temos quase 80 alunos fazendo, tá? Mais de 60 anos, tá? Foi uma pesquisa para verificar o efeito que tem a dança sênior neles, né? E aí a gente verificou, e vocês podem ver, né? Que uma das questões que levaram eles a aderir ao programa da USP 60+, gente, olha aqui, sentir-se só, ter se aposentado. Tá? Então, isso é muito importante. Um dos propósitos de vida que me faz levantar todos os dias, pessoal, é dar essas oficinas para nossos alunos 60+.
é um propósito de vida que eu tenho, né? Então, só que eu não falei assim, eu acho que eu vou fazer oficina porque é um propósito de vida. Eu descobri ano passado que era um propósito de vida, tá? Eu fico feliz de fazer essas atividades. Professora, a gente está com um tempo meio... É verdade. E aí, é só isso que eu queria mostrar, mas eu quero fazer... E aqui, só para dizer para vocês que a gente aplicou uma escala, né, de estresse percebido, e nós percebemos que, comparado com a aplicação no início da oficina e após, nós verificamos que houve mudança, e mudança para melhor, né? Para dizer que essas oficinas, tá? Que combatem, de certa forma, a solidão, tá? São muito, muito importantes para as pessoas idosas, tá? E que a gente deve procurar. Né? Eu tenho aqui várias pessoas aqui que participam, a Edneia aqui, que faz o baile da terceira idade, da prefeitura, né? É isso mesmo, ok? Agora, vamos terminar com uma dança sênior? O que vocês acham? Eu acho que dá tempo, sim, 1 minutinho. Pessoal, vocês podem ficar sentados, tirem as coisas do colo, coloquem os pés firmes no chão e vamos lá, tudo bem? Só para a gente se movimentar um pouco e dizer o quanto é importante, então, cada atividade como estratégia para combater a solidão, ok? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Amassando o pãozinho, mexendo com as articulações. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Articulação dos tornozelos. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita,
Esquerda, direita, esquerda. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela paciência, né? E enfatizando que o cuidado sempre continua, independente de onde você estiver, de onde seu parente estiver. Tá bom? Obrigada mesmo, gente. Tchau, gente. Que delícia terminar com esse astral. Muito obrigada. Muito bom. Aproveitando essa performance musical, eu já deixo um recado aqui para vocês. Vamos ter um painel e, na sequência, vamos ter 2 atrações musicais, hein? Então, vocês não podem perder. Tem que ficar até o final deste primeiro dia de Longevidade Expo mais Fórum.